Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente debate sobre a dengue. Nós já registramos esse ano mais de 41 mil casos suspeitos da doença aqui em Mato Grosso e quem participa comigo desse bate-papo é a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso, a Ludmila Sofia de Souza. Ludmila, a gente falava um pouquinho sobre a responsabilidade que o cidadão tem para barrar o avanço desse mosquito, para não ofertar um ambiente propício para que ele procrie, né? O que a gente precisa fazer? Você disse, não adianta a gente limpar a casa a cada 15 dias. Esse olhar precisa ser diário? Sim. Quanto mais eu olhar, algum tempinho atrás, a gente costumava dizer, controlar dengue em casa deve ser igual escovar dente. O escovar do dente, ele é diário, mas isso é lógico, é um cuidado muito mais que zeloso. Mas se você, a cada 5 dias, que é o sábado, domingo, você fizer uma boa inspeção, vamos dizer assim, em tua casa, começa pela parte interna. Muitos de nós gostamos de plantas, né? E faz bem a planta dentro de um ambiente. Verifica o vasinho, porque costuma-se dizer, tire a água, coloque areia. Porém, a areia ela vai filtrar essa água de uma forma que ela baixe e às vezes fica um pouquinho de água. E se esse fundo desse vaso, muitas vezes, ele não está totalmente fechado, ele tem só uma parte de uma areia, aquilo que é côncavo, ele pode acumular um pouquinho de água. Então, é importante observar. O mosquito, ele quer continuar vivo, ele quer manter a espécie. Então, se toda semana você puder dar uma olhada, é 10 minutos. 10 minutos dá para a gente observar bem e com isso a gente preserva vidas, porque dengue mata. O que é mais sério a gente pensar, porque muitas vezes você começa, eu estou com dor de cabeça, eu tenho febre, muitos se automedicam, não busca o serviço de saúde. Num período deste, por exemplo, a gente está com o serviço de saúde extremamente lotado para uma UTI, não temos capacidade já para suportar mais uma doença. Então, se esse paciente chegar a agravar, porque depende de cada um, e ela pode também acometer com mais gravidade a pessoa que tem uma comorbidade. Também é um fator de risco, a comorbidade na dengue. Também, o que pode levar a óbito. Então, assim, o que a gente mais pede é pouco tempo. Uma vez na semana, observe, limpa a tua calha. Não fique na espera de que o agente de endemias venha fazer isso. Porque não é o papel também do agente subir a escada, limpar a calha. Ele pode sim te mostrar, aqui eu encontrei larva. Ele faz o levantamento, vai te mostrar. Se tem uma condições para você tampar aquela caixa d'água, tampa. O que é comum a gente observar aqui, vou falar em Cuiabá porque eu vivo em Cuiabá, eu sou moradora de Cuiabá. Mas a gente sabe que em outros municípios não diferem. Você observa caixas d'água tampada com lona e muitas vezes aquela folha de eternite, telha de eternite. Sim. A telha de eternite, ela vai proteger de folha de mangueira. Mas ela tem o vazadinho, ela tem aquele vazadinho que o mosquito passa, até mesmo o roedor passa. E muitas vezes você acha que você está protegido. É uma falsa proteção. Então é importante a gente observar, o mosquito apareceu em casa. O Aedes, ele é bastante conhecido, ele é pequenininho, pretinho. Manchinha branca, listrinhas brancas. Antes ele tinha um hábito extremamente diurno, que é o seu hábito muito maior. Porém, se você está em casa, está fora de casa o dia inteiro, ele vai buscar o alimento que é você à noite. Ele vai competir com o Culex, que é o mais marronzinho que a gente tem e que está o tempo todo aí também. Então, o que a gente tem que estar atento? Eu observei mosquito, falei, bom, aqui em casa pode ter criadouro. É apartamento, é empresa, é casa de material de construção, também é um importante criadouro.
Por que que a gente diz? Muitas vezes está ali caixas fora de uma cobertura, resto de... Porque a gente diz assim, aquele equipamento que quebrou, é um vaso sanitário que está exposto, ele só precisa ter contato com água. Essa água, ela precisa ser limpa ou a Edis também passou por um processo de adaptação e qualquer tipo de água serve? Hoje a gente fala, processo de evolução é isso. Para se adaptar eu preciso evoluir. É uma competência ecológica mesmo. E os insetos têm esse sucesso também, principalmente os mosquitos. Antes, na década de 80, digamos, o Aedes aegypti era preferencial, água limpa e parada. Hoje, em nossos estudos, em nossos levantamentos, em outras literaturas mesmo, você já encontra o Aedes em algum tipo de esgoto. Não é um esgoto, mas ali a lâmina d'água está um pouquinho melhor. Um exemplo muito fácil de dizer é no período quando a gente tem mais chuva, aquelas localidades que tem fossa séptica exposta, onde o sedimento ainda está bastante baixo e acumula-se água para cima. Ali também já encontra. Às vezes também, nesse período de seca, a gente tem resultados nessas regiões aí para cima, para o norte, onde encontra na boca de lobo. Por quê? Está muito seco, as pessoas costumam jogar água, essa água para naquela boca de lobo. E aquela aguinha lá embaixo, que não consegue fazer seu percurso natural, ela também pode criar o mosquito. Ludmila, a gente registrou 15 óbitos esse ano em virtude da dengue. E você disse que a comorbidade pode também auxiliar nesse processo de agravamento desse sujeito que contraiu a dengue. Não sei se eu vou conseguir me expressar, mas assim, por exemplo, se eu tenho contato com a cepa 1, depois eu tenho contato com a cepa 2, se estiver circulando no estado, depois se eu tenho contato com a cepa 3, isso me coloca numa condição mais favorável para desencadear um quadro mais grave. Esse quadro mais grave sempre é chamado de dengue hemorrágica? Antes era chamada de dengue hemorrágica, pelo processo das hemorragias. Mas uma coisa é certa, eu já tenho a comorbidade, é um fator importante para eu agravar. A cepa 2, a literatura diz que ela é um pouco mais agressiva. Ou seja, cada organismo ele vai reagir de uma determinada forma. Talvez, e o fato também de você ter tido um tipo de DEM, outro DEM 2 ou DEM 3, é um fator que pode contribuir ao óbito. Mas isso depende de cada organismo, cada fisiologia, vamos dizer assim. Cada um de nós temos uma resposta para nos reagirmos a uma determinada doença. O estudo diz que a cepa 2, do vírus 2, ela é uma das que agride mais. Mas o fato de ter tido mais uma e eu tenho uma comorbidade, então pode colaborar ainda mais para que ela desenvolva as gravidades. Então é importante, se tem o sintoma da doença, não ser médico em casa. O importante é buscar diagnóstico. Pode ser, quem pode dizer pode ser, vai ser lá o médico. Aí ele vai prescrever o que fazer. E um dos outros fatores também que pode levar a óbito é a busca do serviço de saúde tardio. O tratamento precoce também é importante nesse quesito, né? Também é importante. A gente sempre fala, não se automedique. Busque, primeiramente, uma unidade de saúde, aquela mais próxima da tua casa. Porém, eu não posso, de repente eu estou com uma dor abdominal intensa. Isso é um sinal de alarme. E é o médico que vai dizer, olha, você vai fazer sorologia, você vai fazer isolamento viral. Quem determina é ele. Ele é preparado para isso. Então a gente não pode ficar achando, né? Muitos de nós temos mania de achar ou começar com chazinho em casa. O líquido faz bem, não faz mal. Mas não se acomode. É importante que busque serviços de saúde. A dengue ela não é simples, a gente sempre fala, ela é uma doença dinâmica, complexa
e ela pode nos matar. Mas aí a gente fica devendo esse detalhe mais para o profissional médico, né, que eu acho que ele vai trabalhar isso muito melhor, né, que a gente não tem o conhecimento total para poder dizer isso assim, falar é assim e vai acontecer assim. Ludmila, a gente está falando da dengue especificamente, mas a gente sabe que o Aedes também é dinâmico e ele contamina com outros vírus, né? Nós temos a zika, nós temos a chikungunya, salvo engano a febre amarela também é transmitida pelo Aedes. Como que está o quadro de Mato Grosso quando a gente observa chikungunya e zika? Se a gente fosse observar agora em classificação de risco, a gente está bastante tranquilo com essas duas outras doenças. Zika vírus mesmo deu uma acalmada, mas a gente fala, bom, ela tem um agravante, que foi a microcefalia. Principalmente gestante tem que estar mais atenta. Sintomas iniciais são muito parecidos, das 3 doenças. A evolução da doença que é outra situação, que a gente fala para o grave, né, para ela causar o óbito. E o chikungunya também, né, tem alguns sintomas clássicos que ela difere uma doença da outra. É durante esse processo de evolução da doença, aquele processo que você está sentindo, ainda uma febre, alguns aparecem com mancha na pele, outra coloca umas dores nas articulações intensa, que é o caso da chikungunya. A pessoa com chikungunya, ela fica com sequelas de até 5 anos, né? Que são essas dores articulares, né? Dores articulares. Né? O próprio nome diz, né, que a pessoa chega a encurvar, ela fica torta de dor. Então a gente percebe que o Aedes aegypti, além dele transmitir a dengue em 4 fases, ela ainda consegue transmitir essas 3 doenças, dengue, zika e chikungunya, e o processo de urbanização da febre amarela. Nós temos febre amarela mais comum, as oriundas são transmitidas mais em área urbana, rural, né? Mas a gente tem um fator importante ali enquanto prevenção, que é a vacina. Mato Grosso é endêmico, então a vacina é disponível nas redes, né, nas unidades de saúde, que pelo menos nos deixa um pouco mais tranquilo. E para dengue a gente ainda não tem vacina. Na verdade tem vacina, né? Ela já começou em teste no Brasil, aqui no Mato Grosso mesmo ela estava sendo trabalhada também, né? Então assim a gente está próximo de uma resposta. Para chikungunya e zika não tem, mas ela precisa combater os 4 vírus. Ela não pode combater um só. Minimamente você tem que ter contraído pelo menos um tipo ainda. Então esse processo, esse seletivo de soroterapias é um inquérito prolongado para se fazer. Então se nós não temos vacina, temos que combater o mosquito. A gente tem que combater o mosquito. Como está Mato Grosso quando a gente olha o Brasil no quesito contaminação com a dengue? Honestamente, a gente saiu, tem 2 meses mais ou menos, do olhar do Ministério enquanto estado de risco. Aqui no Centro-Oeste estava Mato Grosso, Goiás, né, e Mato Grosso do Sul. Alguns outros municípios do estado, porque o Ministério da Saúde, ele fazia continuamente, agora com a pandemia, reduziu um pouco essas web reuniões. A gente tinha reuniões mensais, né, até para ver mesmo, discutir que estratégia que cada estado estava fazendo. E o papel do estado, principal dele é o órgão que capacita os municípios, que entrega os insumos para o município, né? A gente coordena as ações para os municípios, mas os municípios eles executam. Então nós saímos dessa linha tem 2 meses, né, de estado de risco, dentre alguns outros estados das unidades federativas, mas não éramos o primeiro lugar, não, no Brasil. Mas no Centro-Oeste a gente teve em primeiro lugar até pouco tempo. Ludmila, no ranking, né, pode dizer assim, de mais número de casos. Para a gente fechar a nossa entrevista, queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente por que nós temos aí, vamos dizer assim, que a gente vive uma montanha-russa da dengue em Mato Grosso. Tem anos que a gente tem
uma explosão de casos, tem anos que a gente consegue controlar. Isso se dá pelo descuido da população ou isso é um comportamento mesmo do mosquito e da doença, de acordo com o que já foi conhecido dessa enfermidade? A gente pode dizer que é de tudo um pouco. Quando eu disse que a dengue não é um problema somente da saúde pública, ela envolve outros setores, outras secretarias, órgãos públicos, empresas, organismo não governamental. Então isso é uma doença que eu penso que ela ainda vai nos dar um pouco de trabalho. Este ano, se a gente prestar atenção, choveu menos, embora nós temos muito mais casos. Pode ter melhorado a nossa notificação? Pode ser um fator. Eu observei mais, eu notifiquei mais. Nem todas as dengues que estão no sistema, ela confirma como dengue. Desses 41 mil casos, acho que em torno de 26 mil casos confirmou, seja laboratório ou por vínculo. Mas é um número ainda grande para um estado, para um país que se fala em dengue há mais de 40 anos. O processo de ir e vir contribui muito para que se controle a doença. A questão de saneamento. O Brasil não tem saneamento. A gente vê, é um país que saneamento básico ainda a gente precisa melhorar e muito. Educação é um fator importante. Então a gente vai percebendo, a cultura de uma população também é importante. Então campanhas educativas, muita gente fala assim, nossa, mas a gente faz de tudo. A gente se comunica pela televisão, hoje tem Facebook, sociais, essas mídias sociais. Então, neste período, por exemplo, que houve uma redução de agente de endemias nas casas, alguns por fatores de risco, outros porque ele precisa obedecer um certo distanciamento para ele entrar naquela casa. Mas se você parar e observar, será que eu ainda não sei, eu enquanto comunidade, população, ainda não entendi como eu devo controlar? Pode ser que eu seja uma pessoa extremamente cuidadosa, mas se na minha casa não tiver coleta de lixo, se eu tiver um terreno baldio que ele tem um dono, um proprietário, alguém chega lá, deixa um fogão velho, uma geladeira velha, aquilo ali traz outras zoonoses além das doenças vetoriais. Então assim, a gente percebe que a gente hoje tem a facilidade do conhecimento, mas a gente parece que deixa de olhar para o nosso espaço. Nosso espaço de convivência não é só nossa casa. A gente tem que observar o espaço onde eu trabalho, a igreja onde eu convivo, os parques onde eu participo, que eu caminho. Então tudo isso é muito importante. Hoje a dica literária é Coração Madeira, de Marli Walker. Ao deixar para trás o sul do país e empreender a marcha para o oeste até o inóspito sertão amazônico, a jovem protagonista atravessa também as fronteiras entre o medo e a coragem, a dúvida e a certeza. Uma travessia em que ela descobre a força ancestral de uma voz que a chama para a construção do próprio destino. Os limites do patriarcado são as árvores mortas que ela transforma em árvores vivas para tecer sua nova história, agora matriarcal. Raízes de memórias e galhos do presente, às vezes espinhosos, outras suaves, mas sempre cheios de potência, de vida. São entrelaçados em um romance costurado com organicidade e os fios luminosos da poesia. É a primeira vez que Marli Walker escreve um romance. Além de escritora, ela também leciona no Instituto Federal de Mato Grosso. Coração Madeira tem lançamento virtual previsto para o dia 12 de agosto, mas já pode ser adquirido pelo site da editora Carline e Caniato. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho.